deixe que se apague o brilho dos seus olhos, não deixe a tristeza te levar. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, assim é bem mais fácil caminhar. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Desistir nem pensar, você sabe a vida é feita pra viver. Esqueça seus problemas, cultive a alegria, abra o coração pro amor entrar. Jesus está contigo e com sua presença nada será capaz de te abalar. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Desistir nem pensar, você sabe a vida é feita pra viver. Jesus está contigo, assim é bem mais fácil caminhar. Nada será capaz de te abalar. Diante das bênçãos que concedes a nós, pelo dom de viver e por nunca deixar-nos sós, pela tua presença que transmite amor e paz. Responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora perdidos sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Tua doutrina depositastes em nossas mãos, o saber e o amor, o trabalho e o perdão. Nos fortalecestes e nos ensinastes a caminhar. Então responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora perdidos sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Vamos agora para a nossa prece. Nesse instante, todos nós fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao mais alto. Mestre Senhor, gostaríamos de te pedir força, paz, sabedoria, e que o Senhor abençoe a todos nós. Também gostaríamos de agradecer por tudo que o Senhor sempre fez por nós. Muito obrigado, Senhor, eternamente muito obrigado. Se conosco hoje, amanhã, para todos sempre, e que a aula de hoje seja maravilhosa. Muito obrigado por tudo e que assim seja.
Então a gente vai começar com a nossa aula de hoje, só que hoje a gente vai começar com uma pequena revisão, tá? A Maria vai passar agora. Então, como a aula passada nós falamos sobre fluido cósmico universal, e lá eu expliquei através de imagem que Deus, causa primária de todas as coisas, criou o espírito e a matéria. O espírito, como todo mundo sabe, o princípio inteligente, e já a matéria, que é toda substância sólida, líquida ou gasosa, como o nosso corpo físico, que é um veículo criado por Deus para que a gente possa evoluir entre as reencarnações. E André Luiz, ele vem falando que o fluido cósmico é como um hálito do Criador e que nós estamos mergulhados nesse fluido, como o Felipe havia passado a dinâmica para vocês, e falando que nós estamos mergulhados como o peixe no oceano. Aqui eu dei também o exemplo, a questão do pensamento, porque o fluido cósmico ele é um veículo para o nosso pensamento, assim como o ar ele é um veículo para o som, só que o som ele chega num espaço ilimitado, já os nossos pensamentos não, ele é infinito, né? E o que eu quero falar para a gente ter cuidado no pensamento, no agir, para que assim não possamos emitir para o universo coisas ruins. O fluido vital, ou também conhecido como princípio vital, ele é o princípio da vida material, o orgânico, é como eu falei, ele anima o nosso corpo, tanto as plantas como os animais. Então, agora a gente vai começar a aula, a gente vai falar, o homem é, portanto, formado por 3 partes essenciais. A gente vai falar do espírito, do perispírito e do corpo. Espírito. Na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E a pergunta 134, que é a alma? O espírito encarnado. Então, o espírito, ele é a inteligência que povoa o universo. E quando um espírito está encarnado, se diz alma, e desencarnado, se diz espírito, beleza? Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o seu perispírito, dando impressão de não existir nos espíritos puros, enquanto nos mais atrasados o seu envoltório é mais grosseiro. Espírito, inteligência que povoa o universo. O envoltório que liga o corpo, liga o espírito ao corpo, se chama perispírito. Beleza? Corpo, corpo ou ser material tem função semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Recapitulando, espírito, inteligência que povoa o universo. O envoltório, que liga o espírito ao corpo, se chama perispírito. E o corpo tem a mesma função semelhante ao dos animais e que é animado pelo mesmo princípio vital. Centros de força, ou seja, chakras. O que são os chakras? São como pontos de conexão, acumuladores e distribuidores de força espiritual. Esses chakras funcionam como terminais, através dos quais a energia é transferida de planos superiores para o corpo físico. Ou seja, ele também é como se fosse um veículo do nosso plano material com o nosso plano superior, ok? Os chakras. Nós temos aqui. Quantos chakras nós temos aqui, gente? Arrasou. Só para quem sabe contar, tá? Quem não sabe nem responde.
7 chakras, correto? Vocês conhecem os chakras. Se não conhecem, vou conhecer agora. Nós temos 7 chakras. De baixo para cima, nós temos genésico, gástrico, esplênico, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Ligeiramente falando sobre eles de baixo para cima. O nosso chakra genésico, ele fica baixo ventre, ou seja, nesta região aqui do nós, mulheres, útero, ok? Ele tem, uma das suas características principais dele é o estímulo à vida, ok? Gástrico. O gástrico, ele fica sobre nosso estômago, ok? E ele é responsável pela digestão e absorção de alimentos e fluidos. Esplênico, ele fica no nosso baço do lado esquerdo, superior ao abdômen, ok? Ele fica aqui, mais ou menos aqui, ó, esquerdo. E ele regula a distribuição e circulação dos recursos vitais. Além disso, ele determina as atividades do sistema sanguíneo. Cardíaco, ele fica sobre o coração, ok? Ele dirige a circulação das forças bases e sustenta o serviço da emoção e equilíbrio geral do nosso corpo físico. Laríngeo, ele fica na região da goela, garganta, controla a nossa respiração e a nossa fonação, ou seja, a nossa fala, e preside os fenômenos vocais. Quando a gente fala em fenômenos vocais, a gente pensa em quê? A gente já pensa no trabalho mediúnico, ok? Nosso chakra laríngeo é muito importante, não só ele, como todos os outros, na parte mediúnica daqueles médiuns que precisam dar passividade. Frontal, ele fica nessa pequena testa aqui, nessa região aqui. Ou seja, meu chakra frontal deve ser gigantesco. Ele fica no nosso lobo frontal, na parte de frente do nosso cérebro, ok? Ele ordena as percepções, ou seja, visão, audição e tato, e processos da inteligência, como palavra, cultura, arte e saber. Além disso, ele administra o sistema nervoso. Por último, não menos importante, o nosso chakra coronário. André Luiz, no livro Passe, relata que o centro coronário é considerado pela filosofia hindu o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações. O coronário recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais. O nosso chakra coronário, ele é extremamente significativo porque ele é o primeiro a receber a informação do plano espiritual e depois ele vai comandar todos os outros chakras em sequência. Gente, agora iniciaremos um assunto um tanto quanto legal e que também servirá para a nossa compreensão em meio a todo esse assunto. Para que entendamos um pouco mais da origem de nós, seres humanos, e também sobre toda a parte de criação da Terra. Começando então por eras geológicas. Aqui colocamos alguns pontos muito importantes em relação a esse tema. A Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, muito tempo. Porém, em relação ao universo, um tempo bem curto. Se transformássemos todo esse tempo, esses 4,5 bilhões de anos, em um dia, a espécie humana, o ser humano, teria aparecido nos últimos 3 segundos. E em relação às eras geológicas, temos aqui a divisão geológica, as divisões geológicas, que consistem em éons, eras e períodos. Aí, através disso, podemos montar como se fosse um calendário de toda a nossa história, desde 4,5 bilhões de anos atrás até os dias de hoje. Ok? Aqui temos sobre a era pré-cambriana, que seria desde o início do mundo há 4,5 bilhões de anos atrás, até basicamente o ponto em que o ser humano, ou seja, a espécie hominídea surge. Aí temos aqui então o éon Adeano. Adeano vem de Hades, que também se relaciona ao inferno justamente porque bem no início a Terra era uma bola de fogo em ebulição e enfim, e inclusive está dito isso. A Terra era uma esfera de magma em ebulição, uma bola de fogo.
Aí, Adeano, do nome, que refere a Hades, se refere a inferno. Hades também é um deus grego. Éon Arqueano, há 4 bilhões de anos atrás. O início da formação das primeiras rochas devido ao processo de resfriamento da Terra. Surgiram também as primeiras cianobactérias, responsáveis pela oxigenação dos oceanos. Aqui temos também os primeiros sinais de vida, através das cianobactérias, uma vez que, através desse processo de criação de vida, se deu todo o resto até os dias de hoje. E temos também o éon proterozoico, que se iniciou há 2,5 bilhões de anos atrás, em que o oxigênio começa a reagir com o ferro, também presente no oceano, e assim se formam os depósitos minerais do mesmo material, é claro, de ferro. E seu fim é marcado pelo surgimento dos primeiros seres pluricelulares. E também mais um sinal de evolução da vida aí, das cianobactérias, bem provavelmente unicelulares, já tivemos a aparição dos primeiros seres pluricelulares. E então, vimos a Era Pré-Cambriana, um brevíssimo resumo. Agora partiremos para a Era Cambriana, em que aqui temos mais uma característica de divisão, o éon Fanerozoico, que se iniciou há 541 milhões de anos atrás. Ele é dividido em 3 eras, que é o Paleozoico, Mesozoico e o Cenozoico. Temos então a Era, uma subdivisão do éon, a Era Cenozoica. Nesta era surgem as primeiras baleias, aves modernas e primatas. A fauna começa a ser dominada pelos mamíferos, inclusive pelos primeiros hominídeos. Daí então temos o surgimento dos primatas e também dos primeiros hominídeos. Muito bem, então aqui temos que na Era Cenozoica surgem os primeiros primatas e hominídeos. Então aqui, no período quaternário, há 2,6 bilhões de anos atrás, o homem começa a evoluir até o que se tornou hoje. E dentre a sua evolução estão que ele se tornou bípede, seu cérebro aumentou de tamanho, ampliou sua distribuição geográfica, ou seja, se espalhou pelo mundo, dominou o fogo, um marco muito importante na evolução da humanidade, e dominou também a agricultura. E é claro, em decorrência ao fato de o cérebro também ter aumentado, criou um complexo de fala, fazendo assim com que a socialização entre nós seres humanos fosse muito mais facilitada. E aqui é uma divisão da Era Pré-Cambriana, onde eu citei no começo, e exatamente. É da Cambriana, exatamente. E aqui surge o ser humano, ok? E é isso aí, nosso surgimento há 2,6 milhões de anos atrás. Então, galera, nós vamos falar um pouco sobre a evolução da humanidade. Quem somos? Nós, né? Bom, lá no livro Exilados de Capela, diz o seguinte: nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal, estavam os símios muito parecidos com os homens, porém ainda animais, sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, a saber, a inteligência. Deste ponto em diante, por mais que investigasse a ciência, não conseguia localizar um tipo intermediário de transição bem definido entre o animal e o homem. Descobriu fósseis de outros reinos e pôde classificá-los, mas nada obteve sobre o tipo de transição para o homem. Todo o esforço se reduziu na exumação de 2 ou 3 crânios encontrados, algures que foram aceitos a título precário como pertencentes a esse tipo desconhecido e misterioso a que nós estamos referindo. Na realidade, a ciência ignora a data e o local do aparecimento do verdadeiro tipo humano, como também ignora qual o primeiro ser que pode ser considerado como tal. O elo, portanto, entre o tipo animal mais evoluído e o homem primitivo se perde. Ou seja, sabemos que a doutrina ela trabalha ciência, filosofia e religião, certo? Então, desde a história da humanidade, não se sabe ao certo como nós chegamos à nossa existência atual no ano de 2020, por exemplo. Ainda no livro Exilados de Capela, Emmanuel, em comunicação recebida através de Chico Xavier, diz o seguinte: o princípio inteligente, para alcançar as camadas da racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existência dos planos da vida.
Os protozoários são embriões humanos como selvagens das regiões ainda incultas. São os embriões dos seres angélicos. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica, que foram em tempos remotícios desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a toleravam em virtude de suas reminiscências no mal. Qual a forma animal que se acha estudada por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente com seus pronunciados laivos de inteligência. Mas a promoção do princípio espiritual do animal à racionalidade humana se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações. Ou seja, Darwin traz o macaco como sendo mais próximo de nós humanos em se pegar a nossa evolução. Porque o macaco, ele senta, ele tem gestos parecidos com os nossos, certo? As mãos, os pés também são parecidos, certo? Então, aqui nós temos a evolução da humanidade, né? Que faz com que Darwin fizesse uma comparação da nossa evolução. Então, nós começamos lá com os australopitecos, né? Que com a evolução, eles tinham hábitos primitivos como dos macacos. Bom, os australopitecos, para eles conseguirem se alimentar, eles utilizavam da força deles para conseguir quebrar contra o solo algo para comer, além da caça, né? Porque é primitivo. E foi crescendo, evoluindo para o Homo habilis, que mantinha os mesmos traços de inteligência, vamos dizer assim, dos australopitecos, só que um pouco mais evoluído. Foi aprimorando sua técnica, né? Ele já não mais batia o alimento contra o solo, ele já começou a encontrar instrumentos, pedras, pedaços de rocha, qualquer coisa do tipo. Aí temos depois o Homo erectus, que foi aprimorando essas técnicas, né? Até chegar no Homo sapiens, que é um ser mais evoluído, onde já teve capacidade de construir armas, facas, instrumentos para caça, para proteção de sua família, de sua espécie. E no final nós temos o Homo sapiens sapiens. Sim, somos nós, Homo sapiens sapiens. E qual que é a diferença de nós para esses outros quatro? Raciocínio, inteligência. Então, a nossa evolução, ela vem sendo através da nossa inteligência e também da nossa condição física, estrutural, certo? Não se sabe de onde nós viemos. Existe nesse período da história que os pesquisadores estão ainda em busca o chamado elo perdido. Existe uma falha, como se a gente dormisse por um ano e não lembrasse do que aconteceu nesse um ano da nossa história. Portanto, nós somos pertencentes ao mesmo reino. O animal, somos mamíferos e andamos em duas pernas, certo? Pertencemos a uma mesma classe, hominídeos, somos homens, independente se é homem sexo feminino ou homem sexo masculino, somos todos da classe hominídea. E de um mesmo gênero, o hominal, somos animais, porém animais pensantes, animais com inteligência e raciocínio, certo? Para semear a paz, temos de levar o amor para qualquer aonde for. Que tem feito, onde tem ido, o que caminhos tem seguido. Juventude espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir.
com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz. Juventude, nunca estivemos sós. Pra que perder tempo? Vamos agir agora. Somos trabalhadores da última hora. O que tem feito, onde tem ido, o que caminhos tem seguido? Juventude espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir. Com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho,